Algumas pessoas estão preocupadas com uma nova guerra na Ásia Ocidental entre os Estados Unidos e o Irã, que sabemos que também envolveria Israel. Na minha opinião, isso seria devastador para todas as partes envolvidas. Quando olhamos para a situação atual, os Estados Unidos estão levando muitas armas para a região. Os iranianos, isso não é como a guerra de 12 dias, estão preparados. Eles sabem que um ataque está por vir. Os israelenses estão preparados. Os americanos estão preparados. Os iranianos estão preparados. Como você vê a situação atual e como vê um confronto entre as duas partes? Bem, em nível político, devo admitir que está claro que o líder de Israel, Netanyahu, está determinado a atacar o Irã e eliminar a capacidade militar iraniana. Devo destacar que o Irã não iniciou nenhum ataque contra Israel, exceto em retaliação a ataques feitos por Israel contra o Irã. A retórica no Ocidente não é muito bem informada, infelizmente, mas basicamente a situação está sendo conduzida principalmente por Israel e também pelos Estados Unidos. Parece, não posso ter certeza, já que não me considero um observador político profundamente conhecedor, que as coisas não correram bem entre Netanyahu e Trump na reunião muito recente que acabou de terminar. Está claro que Netanyahu queria que os americanos se voltassem contra o Irã novamente. Isso pode muito bem acontecer, considerando todos os sistemas de armas que estão sendo posicionados. Mas parece que Trump, pelo menos, não indicou isso a Netanyahu, o que não significa necessariamente que ele não o fará, porque esse homem é tão imprevisível. Mas o problema real é que os israelenses cometeram o que considero um erro estratégico extraordinário. Vou falar um pouco sobre isso para que seu público entenda o que quero dizer. Esse erro estratégico basicamente colocou os iranianos em uma posição em que eles se sentem justificados em atacar cidades israelenses. Antes da situação mais recente, os iranianos eram muito cuidadosos em concentrar seus ataques em instalações militares israelenses. Mas o ataque mais recente dos israelenses, para tentar, não sei por que acreditaram que poderiam fazer isso, basicamente para eliminar a liderança do governo iraniano e provocar seu colapso, foi um enorme tiro. Esse ataque envolveu um grande número de investidas contra instalações urbanas. O que isso fez foi tornar justificável, e é justificável por mais triste que seja, em termos de retaliação, que os iranianos concentrem-se nas cidades israelenses. Agora, Israel tem várias grandes cidades, mas apenas algumas. É um país pequeno. E como vou mostrar em alguns dos meus slides de apresentação, à medida que a capacidade do Irã com mísseis balísticos aumenta, e ela vai aumentar, e explicarei o que quero dizer com isso em breve, vai se tornar cada vez mais possível para o Irã causar interrupções catastróficas nas áreas urbanas israelenses. Quero dizer, catastróficas. E não será no mesmo nível do que os israelenses fizeram com Gaza, mas, de certa forma, começará a se aproximar desse tipo de dano e perturbação. E, claro, não é preciso. Bem, as sociedades são organizadas, e quando você causa danos a uma sociedade, não é possível medir toda a extensão disso, dizendo, destruímos 20% dos prédios. Se 20% desses prédios estão inseridos em uma estrutura onde estão conectados a 75% dos outros por meio de suprimentos, relacionamentos, serviços e assim por diante, você está paralisando uma sociedade de forma significativa. E o Irã vai ter, se já não tem, capacidade de fazer isso com Israel. E isso não será tolerável para os israelenses. And that's not going to be tolerable for the Israelis. I mean, I don't know what they can do about it. Quer dizer, eu não sei o que eles podem fazer a respeito. Acho que poderiam retaliar com armas nucleares contra o Irã. Mas isso seria suicídio, porque o Irã tem capacidade de construir armas nucleares e usá-las. E uma coisa é os iranianos não seguirem adiante e construírem armas nucleares, como dizem que não estão fazendo, e como a inteligência americana parece concordar.
mas eles têm a capacidade. E a única maneira de ter certeza de que um país vai usar armas nucleares contra você, se tiver essa capacidade, é usar armas nucleares contra ele. Então é um dilema profundo. É um dilema profundo para o Irã, mas é um dilema igualmente profundo para Israel. E o Irã, é claro, é um país maior. As armas nucleares são enormemente destrutivas, mas é preciso usar um número significativo delas se você quiser destruir áreas urbanas e ativos militares. E a quantidade de ativos militares e cidades no Irã é tremendamente maior do que existe em Israel. Portanto, essa não é uma relação matemática favorável do ponto de vista dos israelenses. Eles, na prática, abriram a porta para um confronto potencialmente muito perigoso e para uma escada de escalada de algum tipo. Mas o maior problema imediato é a ameaça não nuclear que o Irã agora possui e que previsivelmente continuará a crescer. Quero dizer, não se trata apenas de eles a possuírem agora. À medida que o tamanho das forças de mísseis balísticos do Irã cresce, e por tamanho quero dizer em número, conforme esses números aumentam e a precisão melhora, e eu vou mostrar em breve o que significa precisão, a situação muda. Aliás, os russos estão agora falando sobre ajudar os iranianos a melhorar a precisão de sua tecnologia de mísseis balísticos. Parece ser um acordo que os russos estão desenvolvendo com os iranianos. E isso vai ter grande importância, como mostrarei em breve. É claro que a China também poderia optar por fazer isso, pois possui tecnologia avançada de orientação e controle de mísseis. E o Irã está apenas a um pequeno passo de melhorar significativamente sua precisão. Quero dizer, ele já tem capacidades técnicas impressionantes, mas poderia receber um bom impulso tanto da Rússia quanto da China. O aumento na precisão não precisa ser enorme. Como vou descrever, as evidências sugerem que a precisão dos principais mísseis balísticos do Irã, conforme medida, digamos, a partir da Guerra de 12 Dias, é provavelmente de cerca de 1.000 metros, aproximadamente 1 quilômetro. Quando se tem uma precisão de 1 quilômetro, chegar a 500 metros não é um grande salto. Chegar a 100 metros, isso sim é muito, mas alcançar 500 metros não representa tanto em termos de avanço tecnológico. E o Irã está em posição de conseguir isso, especialmente com a ajuda dos russos. Portanto, à medida que observamos o desenrolar do tempo e essa confrontação continua, o Irã vai ter mais mísseis, porque está claro que eles entendem que esses mísseis são uma ferramenta única para ameaçar e conter Israel. À medida que a orientação e o controle, e também a precisão melhoram, a eficácia desses mísseis em perturbar e possivelmente até paralisar o funcionamento da sociedade civil em Israel vai aumentar de forma dramática. Portanto, o tempo, o relógio, não está a favor de Israel. Acho que isso é um erro estratégico, entre muitos outros erros estratégicos, que agora colocou Israel em uma situação muito ruim, uma que só pode piorar com o tempo e piorar significativamente. Então, por que não começamos com o slide 2? Tem alguns slides simples. O ponto que mencionei antes é que o ataque a Teherã foi um gigantesco erro estratégico. E no slide 3, a razão para isso é que ele ultrapassou o limite, de ataques a alvos puramente militares para ataques a cidades. Então, se formos para o slide 4, tudo o que estamos dizendo é que Israel tem apenas um pequeno número de cidades. Uma combinação de um número maior de mísseis balísticos e de maior precisão dará ao Irã, com o tempo, uma alavanca estratégica extraordinária e crescente contra Israel. Assim, os dois fatores que aumentarão essa capacidade de pressionar a sociedade israelense. O primeiro é óbvio: o número de mísseis vai crescer. O segundo é menos óbvio: a melhoria na precisão desses mísseis. Basicamente, o que o slide 6 mostra é realmente apenas um slide conceitual, é que pequenos problemas ao desligar o motor do foguete antes que ele atinja uma certa velocidade
quando se tenta colocá-lo em uma velocidade específica, podem fazer uma grande diferença. When you're trying to place the rocket at a certain speed, small differences in the angle at which the rocket. Pequenas diferenças no ângulo em que o foguete está voando quando o motor é desligado. Essas pequenas diferenças precisam ser reduzidas se você quiser aumentar a precisão do míssil. No final da trajetória, também há erros de desvio introduzidos pela atmosfera. O míssil pode oscilar um pouco, mas esse tipo de erro pode ser reduzido de forma significativa. E as evidências indicam que os iranianos já sabem como fazer isso. Portanto, o que eles realmente precisam fazer para melhorar significativamente sua precisão. E por melhorar significativamente, quero dizer passar de 1.000 metros para 500, é aperfeiçoar o desligamento do motor do foguete no momento certo e garantir que a orientação do míssil no momento do desligamento seja suficientemente precisa, suficientemente boa. E eles vão receber essa ajuda. Eles vão receber essa ajuda dos russos, se não dos chineses mais tarde. Então, se olharmos para a situação, o que sabemos, se formos para o slide 7, é que temos uma estimativa da precisão desses mísseis balísticos a partir do ataque à base aérea de Nevada durante a Guerra de Outubro de 2024. Eles obviamente queriam causar danos à base. Essa distribuição de ogivas basicamente mostra qual é a precisão das capacidades deles. Quero dizer, uma das ogivas realmente atingiu um prédio e provavelmente destruiu um F-35 que estava lá dentro. Há muita discussão sobre isso. Esses são eventos probabilísticos. A distribuição que você está vendo aqui é basicamente como se estima a precisão dos mísseis balísticos do Irã naquela época. Isso não significa que ela não possa melhorar. Na verdade, vai melhorar. E isso importa em um contexto diferente daquele em que as pessoas normalmente se concentram. A possibilidade de a precisão dos mísseis balísticos do Irã se tornar tão alta a ponto de permitir que eles atinjam seletivamente aeronaves, abrigos e coisas do tipo é muito baixa, pelo menos no futuro próximo. As tecnologias envolvidas são extremamente avançadas e muito difíceis de implementar, mesmo para um país desenvolvido como o Irã. É que essas tecnologias são realmente muito difíceis de dominar. Para os mísseis balísticos, vai ser difícil alcançar isso. Na verdade, os mísseis de cruzeiro do Irã, não estou falando dos drones deles, mas dos mísseis de cruzeiro, demonstraram uma precisão tremenda. Sabemos disso por causa do ataque aos campos de petróleo da Arábia Saudita, onde houve evidências de que os mísseis de cruzeiro iranianos podiam travar em um objeto de determinado formato e se direcionar para o centro desse objeto. Eu poderia mostrar isso em outra discussão. Posso mostrar as evidências disso. Portanto, os mísseis de cruzeiro são extremamente precisos, mas os mísseis balísticos ainda estão longe disso. Se quisermos entender que tipo de dano os mísseis balísticos poderiam causar em uma área urbana, precisamos entender que tipo de dano uma explosão poderia provocar. Então vamos olhar o slide 8. Não vou entrar em detalhes, mas o slide 8 basicamente mostra as faixas em que certos níveis de sobrepressão de explosão de uma bomba de uso geral ocorrem. São curvas muito gerais e qualitativas. Para uma ogiva de 1.000 quilos, provavelmente em torno de 100 metros, você terá cerca de 2 libras por polegada quadrada. Pode ser 120 metros, pode ser 130, mas enfim, mais ou menos nessa faixa. A 50 metros, você vai ter talvez 5 libras por polegada quadrada. E a cerca de 15 metros, pode chegar a mais de 40 libras por polegada quadrada, o que é suficiente para derrubar uma parede de concreto e aço. Então vamos dar uma olhada. No próximo slide, só para ter uma noção de como pode ser o dano, vá para o slide 9. Essa é uma imagem de Gaza, e estou apenas tentando mostrar o tipo de destruição causada por bombas. Estamos olhando através de um buraco na parede de um prédio.
Esse buraco provavelmente foi causado pela onda de choque de uma bomba de aproximadamente 500 ou 1.000 quilos que caiu a cerca de 50 a 100 metros de distância. Claro, isso depende da resistência da parede, mas é o tipo de dano que se pode esperar a essa distância. Se você olhar mais ao fundo, poderá ver como é o impacto direto em um edifício com estrutura significativa, concreto e aço, uma estrutura reforçada. A estrutura um pouco à frente dela está danificada, não por um impacto direto, mas por ondas de choque secundárias. Então talvez tenha havido uma bomba, ou bombas que caíram a 30 ou 40 metros dali. O ponto que estou destacando é que há muitos danos além do local onde uma bomba realmente atinge. No lado esquerdo, vemos um prédio cujas paredes externas foram em grande parte destruídas, enquanto o telhado e o piso ainda parecem intactos. Isso provavelmente foi causado por uma explosão a 40 ou 50 metros de distância. As paredes simplesmente desabaram e foram arremessadas para dentro. É muito dano causado por bombas que não atingiram diretamente o alvo. Se passarmos para o próximo slide, veremos o interior de um apartamento em Israel. Este apartamento estava provavelmente a cerca de 100 a 150 metros de uma explosão de míssil balístico de 500 a 1.000 quilos. Então era uma boa distância, talvez 150 metros. Há muitos danos gerais. A janela voltada para o exterior foi destruída e há uma desordem geral dentro. Se a explosão tivesse ocorrido talvez a metade dessa distância, a parede externa poderia realmente ter sido destruída. Agora, olhe para o slide 11. Este é um exemplo de dano causado por uma bomba que provavelmente caiu, não sei, a 50 ou 60 metros de distância. As paredes deste prédio foram simplesmente estilhaçadas e, claro, os interiores ficaram gravemente danificados. É possível ver evidências de incêndios no edifício, porque incêndios costumam começar quando essas coisas acontecem. Não há ninguém por perto para combater o incêndio, porque as pessoas estão feridas ou evacuaram, e tende a haver danos tremendos. Certo, então temos uma noção do que o dano causa. Vamos para o slide 12. Este é um diagrama simulado de impacto de míssil. Se você olhar no canto superior esquerdo, há uma pequena legenda mostrando o que os diferentes círculos representam. O círculo amarelo externo mostra cerca de 2 libras por polegada quadrada. É o apartamento que sofre danos gerais por dentro, sem que as paredes sejam derrubadas. O contorno de 5 psi mostra onde, se uma bomba caísse perto o suficiente, teria danificado gravemente as paredes externas do prédio de apartamentos. Talvez não as derrubasse, mas teria causado sérios danos estruturais, pelo menos na superfície. E a curva de 40 psi, que está em vermelho, mostra onde basicamente derrubaria a estrutura, causaria danos severos o suficiente à própria estrutura. Certo, então vamos dar uma olhada. Esta é uma simulação de 100 mísseis, com precisão de 1.000 metros. Estou presumindo uma ogiva de 1 tonelada, mas 500 quilos, meia tonelada, também serve. É tudo hipotético. Você pode ver que se estivesse disparando contra Tel Aviv, e sabemos que os iranianos estavam, um número significativo de ogivas teria caído na área central, o que sabemos que aconteceu. Também sabemos que houve muitos danos no centro de Tel Aviv, embora os israelenses tenham tentado esconder tudo. Mas se você conversar com alguém que estava no centro de Tel Aviv, essa pessoa diria que havia danos de bombas por toda parte. Muito, muito destrutivos. Um problema real. Os israelenses tentaram minimizar o ocorrido, mas houve, sem dúvida, uma reação forte da população israelense. E, na verdade, eu conjecturo, não sei ao certo, mas acho que boa parte dessa discussão sobre ficar sem interceptadores de mísseis ou sobre os interceptadores não funcionarem tão bem quanto se afirmava é apenas uma cortina de fumaça. Os interceptadores de defesa já não estavam funcionando muito bem desde o início, né? E esses mísseis basicamente chegaram sem oposição,
em uma primeira aproximação. Pode ter havido algumas interceptações, mas a taxa foi muito baixa, talvez 5%. Eu ficaria muito surpreso se tivesse sido tanto quanto 1 em cada 10. Ficaria muito surpreso se tivesse sido tão alto assim. Então, há uma espécie de mitologia que os israelenses vêm tentando promover, mas eles realmente não conseguem esconder isso de sua própria população, porque os iranianos mostraram ao seu povo que poderá acontecer. E veja, há todo um conjunto de mentiras sendo contadas ao povo israelense e a outras organizações, de que as defesas estão simplesmente ficando sem interceptores, ou de que há apenas pequenos problemas com suas taxas de interceptação e coisas do tipo. Na verdade, elas nunca foram eficazes. Praticamente a maior parte do que os iranianos dispararam passou. Mas veja, se você só tem uma precisão de 1.000 metros, vai acabar com muitas ogivas caindo no Mediterrâneo, por exemplo. É isso que acontece quando se tem uma arma que não é muito precisa. Agora, o que acontece quando os mesmos 100 mísseis têm uma precisão de 500 metros em vez de 1.000 metros? Isso é mostrado no próximo slide aqui. Bem, as coisas parecem muito piores, muito piores. Dá para ver que a área central de Tel Aviv recebe pelo menos o dobro da densidade de impactos, o que não é um bom sinal se você for israelense. Agora, é claro, isso é uma simulação com 100 mísseis, mas o Irã não precisa parar por aí. Com o passar do tempo, o Irã não apenas vai melhorar sua precisão, como também aumentar o número de mísseis que pode lançar. Então, vamos dar uma olhada nos próximos slides em como seria um ataque com 500 mísseis e precisão de 500 metros. Vamos para o slide 15. Certo, então isso mostra como é o cenário com 500, o círculo interno. Você vê esses dois círculos mais ou menos alaranjados. Um representa a precisão e o outro marca a distância de 1.000 metros. Não é a precisão, é a distância de 1.000 metros. E a externa é a distância de 2.000 metros. Então você vê uma porcentagem muito grande das ogivas caindo na área urbana e edificada de Tel Aviv. Podemos chegar um pouco mais perto. No próximo slide, vamos para o slide 15. Certo, 16. Vamos lá. O 16 é apenas um close. O motivo de eu ter colocado um close aqui é para que você possa ver os prédios. Vamos observar a densidade dos impactos aqui e tentar entender o que isso significa. Se olharmos para os círculos vermelhos, essas são as áreas dentro das quais a intensidade da explosão da ogiva que chega será suficiente para derrubar o prédio ou destruir grandes partes dele. Então, isso vai ser grave. As linhas azuis mostram onde ocorrerá uma grande quantidade de danos gerais, inclusive em apartamentos vizinhos. As paredes internas dos apartamentos são derrubadas, incêndios começam em muitos prédios e pessoas ficam feridas por destroços voadores enquanto tentam sair. Há incêndios em geral por toda parte. A linha amarela mostra danos generalizados, janelas quebradas e mais, nas ruas e nos edifícios. Portanto, toda essa área está coberta por danos tanto gerais quanto severos, mesmo sendo apenas uma pequena seção que escolhi arbitrariamente. Se eu for para o slide 17, posso mostrar como a cidade inteira está. Nesse caso, a precisão do míssil é de 500 metros, e é possível ver que a densidade é tão alta que chega a encobrir a própria cidade. Cada um dos pontos vermelhos, lembrem-se, representa danos severos aos edifícios. Prédios de concreto e aço, grandes construções, fortemente edificadas, e então uma quantidade muito grande de danos gerais às estruturas ao redor, aos interiores dos prédios próximos. Tel Aviv deixa de ser uma cidade funcional depois de um ataque como esse. Haifa deixa de ser uma cidade funcional. Beersheba deixa de ser uma cidade funcional.
Essas cidades podem ser completamente paralisadas por alguns milhares de mísseis balísticos com uma precisão de 500 metros, que pode ter certeza, dentro dos próximos, digamos, 5 anos, o Irã terá. Porque Israel não pode impedi-los de construir mísseis balísticos. Eles terão, bem, acho que a indignação da Rússia e da China não fará diferença. Haverá muitos materiais disponíveis para o Irã continuar fabricando esses mísseis balísticos. E a tecnologia para melhorar a precisão deles já está bem desenvolvida. E tudo o que os iranianos precisam, porque já são um país sofisticado, com capacidades avançadas de engenharia, é de um pouco de ajuda da Rússia, da China ou de ambas, para aperfeiçoar esses mísseis e alcançar uma precisão de 500 metros. Portanto, estamos falando de um grande problema estratégico que os israelenses trouxeram para si mesmos por meio desse comportamento agressivo. Deixe-me apenas passar para o slide 21, porque mencionei algo sobre mentir para o povo israelense. Esse slide é de 1991. Acho que pode ter sido tirado na Arábia Saudita, onde os Patriots foram usados para defender o país. Uma fotografia espetacular. A maioria das pessoas entendeu errado. Na verdade, a Raytheon Corporation ficou muito... Bem, vamos apenas ver o que está escrito. Quando um sistema faz tudo em combate o que foi projetado para fazer e ainda mais, isso é prova de desempenho. Isso estava na Aviation Week and Space Technology e ocupava 2 páginas. 2 páginas. Uma mentira total da Raytheon, a empresa que ainda fabrica os Patriots e afirma que eles funcionam quando não funcionam. Agora, esta foto em lapso de tempo. Vamos parar um segundo e entender como ela funciona. A câmera está focada no horizonte e a abertura fica aberta. Ela não abre e fecha como em uma fotografia comum, simplesmente permanece aberta. Quando o interceptador Patriot é lançado, seu motor foguete entra em combustão, e esse motor em chamas parece um ponto de luz. Esse ponto de luz traça uma linha no filme, porque se trata de uma exposição de longa duração. É possível ver a linha desaparecer em ambos os casos quando o Patriot se apaga. Ele termina seu voo motorizado. Depois disso, ele voa como uma bala e manobra alterando sua orientação na atmosfera. Agora, está vendo aqueles 2 pontos no céu? Aqueles 2 pontos são as explosões das ogivas do Patriot. Elas não têm nada a ver com a interceptação de um Scud. Novamente, eu poderia até fazer uma palestra separada sobre Thrower, porque encontramos esse engajamento em uma filmagem e o analisamos com a quadro. E se de fato eles tivessem atingido o Scud, era um único Scud que entrou, eles erraram com ambas as explosões. O Scud provavelmente era brilhante o suficiente para que devesse ter aparecido como uma espécie de trilha. Em outras palavras, o Scud era brilhante o bastante para que você devesse tê-lo visto como uma trilha nessa foto escura. Alguém pegou essa trilha e a apagou. Portanto, essa era conscientemente uma foto fraudulenta. É isso que os israelenses dizem ao seu próprio povo. É isso que os contratantes americanos dizem aos sauditas, aos poloneses, aos ucranianos, e a quem mais for tolo o bastante para gastar dinheiro com o sistema antimísseis deles. Contra-aeronaves é um sistema muito eficaz. Quero deixar isso claro. Você não quer voar contra Patriots se estiver em um avião. Mas como defesa contra mísseis balísticos, isso é inútil. E sabemos disso também pela Ucrânia. O que temos aqui é um exemplo de camadas e mais camadas de fraude impostas às populações de diferentes países e ao contribuinte americano, porque o contribuinte americano pagou pela maioria desses sistemas Patriot para todos esses outros países, incluindo Israel e Ucrânia. O que temos é nada menos que uma fraude contra o contribuinte americano, o público israelense e a população ucraniana. A Ucrânia, é claro, está em uma situação horrível, porque nós, os americanos, colocamos os ucranianos em uma posição em que o país foi destruído e continuará sendo destruído se não negociar com o que restar dele com os russos.
with the Russians, and you still can find articles. E ainda é possível encontrar artigos no New York Times, o jornal que supostamente deveria ser o registro oficial dos fatos. Outro dia, bem, eu não deveria rir porque é algo muito sério. Havia um artigo sobre como Pokrovsk, em Donbass, havia acabado de cair. Pokrovsk caiu há 2 ou 3 meses, e o New York Times só agora está noticiando isso. Quero dizer, isso é um crime. Há esses soldados ucranianos incrivelmente corajosos lutando por seu país, pelo que acredita ser o Cristo Subject de sua nação, e eles não morrendo a uma taxa tremenda, e por nada. Tudo isso poderia ser interrompido, e simplesmente buscando a ficção dele. By simply carrying on a realistic negotiation, but the administration, the political administration. Mas o governo político na Ucrânia, que pessoalmente, a melhor analogia que tenho é Hitler, deixando todos aqueles alemães morrerem enquanto os russos cercavam Berlim, quando o melhor a fazer teria sido se render. A guerra já tinha acabado. Por que fazer todas aquelas pessoas morrerem? Claro, eles estavam executando o próprio povo nas ruas por não lutar. É esse tipo de fascismo, e é fascismo, que está contribuindo para a destruição completa da Ucrânia. E digo completa, porque todos esses soldados morrendo vão fazer com que a Ucrânia tenha sido transformada pelos próximos 20 anos. E vai haver uma queda incrível na taxa de natalidade, que já está acontecendo. A Ucrânia pode até desaparecer como cultura. Eu não acho que isso vai acontecer, mas todos esses extremistas, esses bandeiristas, esses supremacistas brancos que acham que estão salvando a Ucrânia, salvando a etnia ucraniana, estão na verdade destruindo-a. Então temos toda essa complexidade acontecendo diante de nós, e a liderança política cínica da OTAN e também dos Estados Unidos está resultando nesse extraordinário, quero dizer, eu simplesmente não consigo ficar fora de mim quando penso na perda de vidas na Ucrânia sem motivo algum. Apenas negociem. Just negotiate. Stop trying to make yourself an existential. Pare de tentar se tornar um inimigo existencial dos russos. Apenas viva ao lado deles e pare com essa matança inacreditável, porque os russos vão acabar com isso de qualquer maneira. E eles podem encerrar isso chegando a um entendimento, ou podem encerrar basicamente destruindo a Ucrânia como um estado viável, o que infelizmente acho que é o que vai acontecer. Enfim, desculpe por ter mudado de assunto assim, mas é realmente, sabe, do ponto de vista de um tecnólogo como eu, que também está, é claro, profundamente preocupado com a violência no mundo e suas consequências negativas. Quer dizer, eu só olho com desespero. Embora, você sabe, essa conversa seja, de certo modo, muito simples. Eu ilustrei os diagramas, levou bastante tempo para montá-los. Eu não os peguei prontos. Demorei um pouco, porque queria torná-los compreensíveis para que você pudesse olhar para eles e visualizar. Eu te dizendo, 500 metros de CEP, sabe, daí? Mas quando você vê isso disposto em um mapa, começa a entender quais são as consequências, porque somos basicamente animais visuais. Toda a nossa capacidade de aprender se baseia em habilidades visuais, e as abstrações vêm depois disso. Então é basicamente isso que tenho a compartilhar sobre essa questão em particular, ou essas questões.